quando chegamos a Abraão, precisamos entender a sua origem e a grande decisão que ele teve, rompendo com a sua história, com a sua família, com a sua civilização. Abraão ele morava em Ur. Ur era uma das maiores cidades do mundo antigo, ou pelo menos uma das cidades mais fantásticas daquela época. Para você ter ideia, Ur dos Caldeus foi uma das maiores civilizações e teve o seu esplendor na época de Abraão. Hoje seria essa região ali do Iraque. Ela foi desenterrada por Leonardo Euler, foi quem descobriu os restos dessa cidade. Então ela foi sitiada de maneira arqueológica, claro, para poder reconstruir a história dela através de diversos itens que foram encontrados. Só para você ter ideia, a gente já conversou sobre isso. Em Israel existem mais de 30 mil sítios arqueológicos e, claro, em outras partes do mundo, tentando desvendar os mistérios mais antigos, e a Bíblia é um registro histórico fantástico. Então você tem aqui especialistas do mundo todo procurando sobre informações para desvendar o que acontecia naquela época, e você tem esses documentos que o Dr. Leonardo Euler descobre. Então ele e sua esposa também estão trabalhando no projeto. Ele descobre, por exemplo, coisas que Ur dos Caldeus, na época de Abraão, tinha um sistema público de saúde. Ur também tinha ali um sistema de irrigação, o que era muito importante para que as cidades não ficassem dependendo só das chuvas, eles pudessem ter como fazer a agricultura de outra maneira. Não só isso é importante, como outra coisa que impressionou bastante as descobertas do Leonardo foi a capacidade de ensino que eles tinham. Eles já tinham naquela época diversas escolas para as crianças. Possivelmente Abraão foi educado numa dessas escolas. A Bíblia não fala se ele estudou, mas essa é uma grande probabilidade, porque, segundo os estudos do Leonardo Euler, já existia muito antes de Abraão, já existiam as escolas que as crianças participavam. Por que eu faço questão assim de falar isso para vocês e falar dessa importância que teve Ur dos Caldeus? Porque imagine você sair da tua terra, se fosse assim um lugar pouco desenvolvido, quem sabe fosse mais fácil, mas para Abraão abandonar a estrutura de uma cidade já pronta para ir se aventurar, entre aspas, claro, se aventurar no mundo, para ele voltar a ser nômade, porque a humanidade já não era mais nômade, ou pelo menos aquela grande parte ali da região da Mesopotâmia. Você volta, você vai ser nômade de volta. Então Abraão, ele rompe com isso, né? Claro, seu pai está junto, seu pai ainda com certeza tem uma grande influência, ele caminha até Harã, e ali em Harã, que o seu pai vai falecer. Depois disso, Abraão tem então finalmente um encontro com Deus de Israel. Eles saem de Ur. Ur é uma cidade que também é idólatra, tem muitos deuses, eles são politeístas, vários, teos, Deus, vários deuses, eles são politeístas. E o conceito nessa época de Abraão de monoteísmo já tinha se perdido há muito tempo, né? Já tinha se perdido há muito tempo em Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus já não se tinha muito esse conceito, apesar de que a memória do dilúvio ainda é muito forte. O ser humano tem uma tendência a ter medo, a buscar conforto em qualquer tipo de espiritualidade que lhe apresenta. Então não se tinha esse conceito ainda monoteísta, né? Forte em uma nação, forte em um grupo, forte em um clã. Geralmente os clãs acabavam adotando algum outro tipo de deus ou idolatrando alguma coisa, até que rompe-se isso. Abraão tem um contato com Deus e esse Abraão se apresenta para os seus filhos, para a sua família, agora como patriarca, falando sobre esse único Deus. Olha, eu sei que para você parece não ser tão importante isso, mas naquela época, em que todo mundo tem vários deuses, que para eles eram fundamentais, deuses da agricultura, deuses do sol, deuses da chuva, da lua, do sol, romper com toda aquela estrutura
que inclusive não era só uma estrutura religiosa, era uma estrutura de governo. Os governos se fundamentavam em cima da religião, e os reis, eles não eram só reis, eles eram também os sacerdotes daquelas nações. E Abraão não só rompe com todo esse sistema, como introduz um novo conceito, uma nova ideia, de que não existe nenhum outro Deus. É muito mais incrível do que você pode pensar, porque Abraão não está dizendo assim, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Não é isso que Abraão está dizendo. Abraão está dizendo assim, o meu Deus é o único Deus. Não existem outros deuses. Não é que o meu Deus é mais um Deus, ou é o Deus acima dos outros, ou é o Deus maior do que os outros. Ele é o único Deus. Não há outro Deus. É por esse mesmo motivo que depois Roma vai perseguir os judeus, vai perseguir os cristãos, porque o problema não é você ter vários deuses no Império de Roma. O problema não é você adorar vários deuses. Inclusive, eles incentivavam as pessoas a terem vários deuses, inclusive adotar também o rei, ou o governador, o César, como um deus também, porque César era filho dos deuses. Então você tinha que adorar a César. Agora, os cristãos e os judeus não adoravam a César e nenhuma outra divindade, porque diziam eles, só existe um único Deus. Você consegue entender a dimensão disso? O conceito é tão importante que o monoteísmo, que surgiu nesse momento da história, vai ser a maior contribuição do povo judeu para o mundo. Ninguém até então tinha o conceito de que Deus era um. Mas esse é o principal conceito. A principal revelação de Deus no Velho Testamento é mostrar que Ele é um, de que não existem outros deuses. Então Abraão é chamado por Deus. E ali no capítulo 12 de Gênesis, ele diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por ti serão benditas todos os clãs da terra, como diz na Bíblia a mensagem, ou serão benditas todas as nações da terra. Meus queridos, eu acho essa história demais, porque ele é chamado, é feita uma promessa, ele não vê essa promessa se cumprir, ele não vê, o máximo que ele vê, acho que é 2 netinhos, mas isso é tão, está lá tão longe, está tão na pré-história, a história de Abraão, e nós estamos aqui hoje, numa nação que ele jamais sonharia, falando desse homem. Ele não viu se cumprir a promessa. Ele não viu. Mas ele não viu que ele fazia parte de um projeto muito maior. Ele não viu. Por isso que ele é honrado, depois no Novo Testamento, no livro de Hebreus, como um dos heróis da fé. Pela fé, Abraão, mesmo não vendo o resultado das promessas, ele acreditou, ele saiu da sua terra, ele foi em busca de uma visão que Deus tinha dado para ele. Por isso ele é um dos heróis da fé no livro de Hebreus. Abraão tem então um filho, Isaac. Isaac tem um filho que é Jacó. Claro, já explico que eles tiveram mais. Mas a história se passa e eles vão ficar conhecidos. Deus judaico vai ficar conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, se Abraão foi uma figura importante, Isaac também não só foi importante porque já estava agora na cidade de Canaã. Eles não só estão na cidade de Canaã, eles compraram a cidade de Canaã, eles compraram o terreno. Canaã é posse de contrato de Abraão, da família de Abraão. Isaac então desenvolve ali
a riqueza do seu pai. Ele não só herda a riqueza do seu pai, como herda também as promessas. E quando ele herda tudo isso, ele trabalha muito bem. Ele é casado com Rebeca e ele desenvolve, tanto que ele é o único. Ele é o único que conseguiu fechar um contrato junto com os filisteus. Ele conseguiu agir como um chefe de Estado, fazer uma negociação para que os filisteus não invadissem e eles também não fizessem nada contra os filisteus, mas que eles pudessem juntos fazer algum tipo de comércio. Foi ele o único que conseguiu, depois os filisteus vão virar inimigos ferrenhos do povo de Israel. Bom, Isaac tem esse papel fundamental, ele é extremamente equilibrado, consegue desenvolver as propriedades do seu pai, expandir ali toda aquela fronteira e organizar a sua família, o seu clã, mas a história de Isaac no Velho Testamento é quase que suplantada pela história de Esaú e Jacó, né? Que quando jovens tem toda uma discussão em cima deles, tem todas várias histórias em cima deles que chamam a atenção. E antes de Jacó se tornar o patriarca Jacó e Deus mudar o seu nome, então acontece o seguinte: Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E são gêmeos, eles nascem juntos. E Jacó nasce por segundo, nasce segurando o calcanhar do irmão. E o povo judeu, que sempre dá o nome para o irmão segundo o seu significado, colocou o nome de Jacó. Jacó para muitos quer dizer enganador. Eu prefiro a palavra negociador, porque ele sempre negociou muito bem as suas questões do que ele queria. Então, Jacó é conhecido como enganador na Bíblia, ou como negociador, se você preferir. O fato é que tem um momento em que Deus também se revela a Jacó, se apresenta a Jacó, chama Jacó para cumprir então a promessa que ele tinha feito a Abraão, seu avô. Como que é isso? Isso se dá não só depois de Deus ter renovado a sua aliança com Jacó, com Isaac, agora vai renovar a sua aliança com Jacó. E aí tem uma história, né, que é aquela história de Jacó dormindo, vendo o céu, a luta com o anjo. Lembra lá no Vale de Jaboque? Ele tem uma luta com o homem de Deus lá, o homem de Deus machuca a sua perna para que ele nunca mais esqueça, mas não só lhe abençoa, como também muda o nome de Jacó. Muda o nome de enganador para Israel, príncipe de Deus. Olha que interessante. Jacó agora vai passar a se chamar Israel. E Jacó vai ter 12 filhos. E os 12 filhos que vão formar esses clãs vão formar a nação de Israel, logo mais na frente da história. Então Jacó tem o nome mudado para Israel. Até tem um hino muito conhecido dos senhores que ficam cantando aí na igreja. Você deve ter lembrado dele já. Me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Esse corinho registra exatamente o momento em que Deus não só se revela a Jacó, como muda o seu nome para Israel. E a partir de agora, Israel tem uma responsabilidade. Ele é o patriarca da bênção que Deus tinha dado sobre o seu avô Abraão e precisa levar para os seus filhos. Ele tem, então, nada mais, nada menos do que 12 filhos. Os 12 filhos vão compor a nação de Israel. Olha, vão compor a nação de Israel. Só que acontece uma situação inusitada. Um desses filhos, que você precisa conhecer em panorama do Antigo Testamento, é José. A história de José do Egito. José é vendido ao Egito pelos seus próprios irmãos.
por ciúme, por inveja, vendem ele ao Egito. Mas havia uma história aí por trás. Acho que havia um propósito de Deus já em transformar aquela maldição que tinham feito com ele em bênção. E quando ele chega no Egito, então, você já conhece a história, o faraó tem um sonho e o José interpreta esse sonho e ninguém no império tinha conseguido interpretar esse sonho. José tinha sido preso, virou escravo, depois foi caluniado pela mulher do faraó, voltou para a prisão. Lá na prisão ele revela o sonho de 2 prisioneiros, dizendo que um deles vai morrer e o outro vai voltar às suas responsabilidades no reino do faraó. E é o que acontece. Esse que volta às suas atividades do faraó, quando o faraó tem um dos sonhos que o perturba muito na madrugada, que tem lá o seu sonho também dos 7 anos, né, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, né, o José é o único que consegue fazer a interpretação desse sonho, dizendo para ele, olha, esse tempo de 7 anos significa tempo de fartura, tempo em que você precisa administrar muito bem e guardar as coisas, e os outros anos são anos que vão vir sobre a terra, anos que são de muita fragilidade, anos de inconsistência econômica, anos em que as pessoas vão ter falta das coisas. E aí, o faraó, que estava perturbado com aquele sonho, entendeu que era algo real que ia acontecer e colocou José para administrar como que eles guardariam isso para se manter nos outros anos, e de fato acontece 7 anos de fartura, e aí vem uns 7 anos de muita fome sobre a terra. E quando vem essa fome sobre a terra, os irmãos de José procuram ajuda no Egito. E quando chegam lá no Egito, quem está como governador? José. José, você já conhece a história, tem misericórdia dos irmãos e os acolhe dentro do Egito. José morre, e depois que ele morre, um novo faraó assume, e o novo faraó que assume já não tem mais não só compromisso com José, como também não quer mais saber daquele povo de Israel. Aquele povo de Israel, então, se torna escravo. Por quantos anos? Por quantos anos? Israel fica lá, dentro do Egito, trabalhando como escravos de Faraó. Eles que entraram pela porta da frente, agora querem sair fugidos de lá. Não suportam mais a escravidão, a dor. E aí acontece uma situação inusitada. As pessoas naquele lugar são proibidas de ter filhos. De ter filhos no Egito. São proibidos de ter filhos. Faraó está pensando assim, eu vou conter eles de ter filhos, porque senão daqui a pouco eles são maiores do que o meu povo. Só que aí tem uma tribo, né? A tribo de Levi, que acaba tendo um filho, escondendo esse filho por alguns meses, depois colocam ele numa cestinha betumada e colocam ele no rio. Claro, tudo estrategicamente, né? Tudo estrategicamente. Sabendo a hora que a filha do faraó vai tomar banho, então ela encontra aquele filho dentro da cestinha, tão arrumadinha, e fica com pena. E ela cria dentro do palácio, ele que vai se tornar o grande libertador, ele que vai se tornar a divisão de águas de Israel, Moisés. Moisés foi criado como príncipe da filha de Faraó, mas não teve por pretensão ser príncipe da filha. Assim como Abraão, ao matar Isaac, ou a tentativa de matar Isaac ali, um símbolo de gratidão a Deus, representa a morte e a ressurreição de Cristo, Moisés também vai representar a pessoa de Cristo, o libertador, aquele que tira as pessoas da escravidão do pecado, do jugo do pecado, e as liberta para sempre. Então, cada parte da Bíblia, cada história da Bíblia remete a esse homem chamado Jesus, remete a esse filho que é morto,
esse filho que ressuscita, esse filho que é o libertador, esse filho que é o Cordeiro Pascal. Se em Gênesis lá 3:15 ele é a semente da mulher, também em Êxodo ele é o Cordeiro Pascal. Então ele é a comemoração da libertação do povo do Egito através de Moisés. Moisés se torna então um líder no Egito e, como você sabe, ele vai lá, atravessa o mar, clama a Deus, abre o mar, atravessa o mar. Eles passam pelo meio do mar e conseguem sair da escravidão do Egito. E vão para o deserto. No deserto, eles caminham quanto tempo até chegar em Canaã? 3 meses. 3 meses chegam em Canaã. Juntam 12 pessoas para investigar a terra de Canaã. Lembre-se, a terra de Canaã estava ocupada por alguém, estava ocupada por outros povos. Mas a terra de Canaã era de quem? De Abraão, Isaac, de Jacó. E quando eles chegam naquela terra que manava leite e mel, que era próspera, ela está ocupada por pessoas que não eram mais os judeus, que não eram mais os filhos de Jacó, os israelitas, que ainda não são judeus. Eles vão se tornar judeus daqui a pouco na nossa história. E aí, o que acontece? Todos os outros 10 caras que foram junto com Josué e Caleb chegam para Moisés, chegam na reunião da diretoria e vão fazer uma avaliação para ver se eles podem ou não invadir a cidade. E aí os outros 10, com muito medo, um pensamento de escravo ainda, dizem, olha, não dá, por mais que Deus prometeu a terra para nós aí, a gente está com medo, os caras são muito grandes, são gigantes, eles têm força militar melhor do que a nossa, eles já são um povo organizado, nós não vamos conseguir, nós vamos ficar aqui nesse mundinho subdesenvolvido mesmo, porque não dá, nós não vamos conseguir desenrolar as coisas. Moisés e Caleb são os únicos que acreditam na possibilidade de vencer os gigantes, de destruir aquele pessoal que tinha invadido a terra deles e ocupar de volta a terra que era por direito deles. Mas a maioria vence. Eles ficam então 40 anos no deserto, morando no deserto. Deus vai dando de certa forma um sustento para eles, e aí tem todo um milagre por trás, que aí também lembra-se aquela música mais antiga que se cantava na igreja também, Projeto no Deserto. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, mas que Deus é esse que está por perto, Ele está pertinho, que fez o seu projeto no deserto? Ele é Jesus! Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto. Vocês lembram dela? Então, essa música fala sobre as coisas que aconteceram no deserto, sobre a história que acontece no deserto da provisão de Deus. E então nós chegamos finalmente a essa geração que morre, que para de andar em círculos durante 40 anos, morre todo mundo, menos Josué e Caleb. Josué e Caleb agora já são homens mais formados, mais maduros, e ainda acreditam que podem vencer. Então
Então uma nova geração agora está ali no deserto. Acontece nesses 40 anos. Nesses 40 anos você tem então, reúne, organiza-se no deserto então, em torno ali do Sinai. Se organiza o tabernáculo, que é uma representação da presença de Deus no meio do povo. O povo se organiza e passa a morar ali. Você tem tabernáculo, o povo se organiza em torno do tabernáculo, começa a morar ali durante esses 40 anos, até que a geração toda morra. Claro que eles não estão esperando morrer, eles, na cabeça deles está tudo certo, eles morarem ali no deserto, porque Canaã é muito difícil de invadir. Então eles estão organizados, estão vivendo e convivendo, Deus está os ajudando, claro, nesse tempo no deserto. E você tem ali então os 10 mandamentos entregados para Moisés. Nesse tempo você já tem ali as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó. Você já tem então ali as histórias do Êxodo sendo repassadas. Você tem então as histórias de Números sendo repassada. E você tem o livro de Levítico, que é um livro que começa a ser, não sei se nessa época exatamente escrito, mas é um livro que conta as leis que foram estabelecidas dentro ali do sacerdócio levítico, dentro das ordenanças, como que funcionaria o sacerdócio, e morre todo mundo, né, daquela geração. Tem uma nova geração agora de israelitas. Josué e Caleb ainda estão vivos, já são homens mais maduros, então eles juntam essa geração e refazem toda a lei de volta. Então eles repassam toda a lei de volta, ressignificam toda aquela nação. E esse é o livro de Deuteronômio, entendeu? Deuteronômio é escrito justamente para fazer essa contagem novamente para aquela nova nação, para aquela nação jovem ali, o que estava acontecendo. Claro, eles não eram uma nação ainda, né? Eu estou falando nação já, porque é para isso que eles estão caminhando. Mas eles se organizam, todo aquele pessoal que morava ali no deserto, conta-se para aquele povo de volta, Deuteronômio, né? Se lê a história, e agora eles estão prontos para invadir, para tomar de volta a terra deles. Só que aí acontece um fato, morre Moisés. Com a morte de Moisés, um novo líder, aquele que acreditou que eles poderiam ter vencido já lá no começo, Josué, assume então o posto de Moisés. Com Josué, eles vão assumir a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, e vão passar a morar lá novamente. Só que com a morte de Moisés se inicia um novo ciclo. Agora nós saímos do Pentateuco e entramos nos livros históricos, onde se começam a contar as histórias daqueles que vão se tornar os juízes de Israel.